Olá você, muito boa tarde, está no ar a segunda edição do Mister Mengão, o seu telejornal com as notícias do mais querido do planeta. Notícia quente, Real Madrid bate o martelo e quer contratar atacante do Flamengo. FGV conclui estudo de viabilidade econômica do novo estádio do Mengão. Melhor ataque, defesa impenetrável e máquina estatística. Flamengo impõe respeito com números impressionantes nesse Brasileirão. Flamengo divulga a programação para a semana decisiva na Libertadores e clássico contra o Vasco. Essas e outras você confere agora. Fica comigo até o final, porque aqui tem muito mais Flamengo para você. A tarde de ontem foi mais do que especial para o Flamengo, que quebrou um tabu de 28 anos sem vencer o Juventude lá na Serra Gaúcha, no Alfredo Jaconi. Em Caxias do Sul, o Flamengo superou o time gaúcho por 2-0 em jogo válido pela 23ª rodada do Brasileiro. Após a vitória, o elenco rubro-negro recebeu folga nesta segunda-feira e, com isso, os jogadores vão se reapresentar na manhã de terça-feira aqui no Ninho do Urubu para dar início à sua preparação com foco total na Libertadores. O Flamengo chegou a 50 pontos no Campeonato Brasileiro e se manteve como líder isolado da competição. Depois da quebra do tabu de 28 anos, a equipe rubro-negra apresenta os melhores números do torneio, tanto no ataque quanto na defesa até o momento. A produção coloca aí os números do Flamengo nesse campeonato brasileiro. São 47 gols marcados, melhor ataque. São 10 gols sofridos, defesa menos vazada. Total 13 jogos sem sofrer gols. 14,1% de conversão de finalizações em gol, com uma média do campeonato de 9,3%. 10 gols de cabeça, líder nesse quesito. 204 dribles tentados no terço final, média de 9,2 por jogo. 100 dribles bem-sucedidos no terço final, média de 4,5 por jogo. 901 recuperações no campo de ataque, uma média de 41 por jogo. 62,3% de posse de bola, líder do ranking. 12.087 passes certos, com uma média de 550 passes por jogo. O Flamengo e o Estudiantes são dois gigantes do futebol sul-americano que, surpreendentemente, se enfrentam poucas vezes ao longo da sua história. Apesar de ambos serem campeões da Copa Libertadores, os caminhos das duas equipes nunca se cruzaram nessa competição sul-americana. O primeiro encontro entre Flamengo e Estudiantes aconteceu há quase 40 anos atrás, no dia 30 de março de 1998, no estádio José Amalfitani, na Argentina. Mesmo atuando fora de casa, o Flamengo conseguiu um empate em 1-1 com um belo gol do Bebeto, resultado que lhe garantiu a classificação para a próxima fase da Supercopa dos Campeões da Libertadores. Desde então, as duas equipes se enfrentaram em um total de 8 vezes, com o Flamengo apresentando um retrospecto favorável. Foram 3 vitórias do Flamengo, 4 empates e apenas uma derrota. O Flamengo marcou 9 gols e sofreu 5 do Estudiantes. Após eliminar o Estudiantes em 1988, o Flamengo enfrentou uma situação inversa em 91. Em casa, o jogo terminou 1-1, levando a equipe a uma nova partida na Argentina. Porém, o Mengão, mostrando a sua força, venceu por 2-0 com gols de Zinho e Gaúcho, reafirmando a sua superioridade técnica. A trajetória do Flamengo na Supercopa foi marcada por altos e baixos. Em 94, os times se encontraram novamente e, após um empate sem gols aqui no Maracanã, o Flamengo foi derrotado por 2-0 na Argentina, resultando na sua eliminação. Essa derrota se tornou um marco, pois foi a única vez que o Estudiantes conseguiu eliminar o Flamengo em um confronto direto. Nos 8 jogos oficiais entre Flamengo e Estudiantes, foram marcados 14 gols. A única competição em que o Flamengo e Estudiantes se enfrentaram foi a Supercopa dos Campeões da Copa Libertadores, que aconteceu em 1988 e 1997. Esse torneio reunia os campeões da Libertadores num formato de mata-mata, e os dois clubes se encontraram 4 vezes, resultando em 3 eliminações do Estudiantes e apenas uma do Flamengo.
Curiosamente, em todas as 4 ocasiões em que eles se enfrentaram em mata-matas, um dos jogos terminou em empate, enquanto o outro sempre teve um vencedor. Além disso, sempre que houve esse vencedor, o time derrotado não conseguiu marcar gols. A última partida do Estudiantes, antes desse jogo de ida da próxima quinta-feira aqui no Maracanã, foi ontem contra o River Plate, na Argentina, onde ele perdeu por 2-1. O Flamengo divulgou hoje a sua agenda para essa semana. Segunda-feira, folga. Terça-feira, 9h30, no CT Ninho do Urubu, treino. Quarta-feira, às 15h30, no CT Jorge Elal, treino. Quinta-feira, joga contra o Estudiantes no Maracanã. Sexta-feira, treino às 15h30 no CT Jorge Elal. No sábado, treina novamente às 9h30 no CT Jorge Elal. E no domingo, joga contra o Vasco pelo Campeonato Brasileiro, aqui no Maracanã, às 17h30, hora de Brasília. O Campeonato Brasileiro tem 83,5% de chances de ficar entre Flamengo e Palmeiras, conforme levantamento da Universidade Federal de Minas Gerais. Nas últimas horas, a universidade atualizou as projeções e destacou a grande disparidade em relação aos demais clubes participantes do campeonato. Conforme publicado pelo estudo, o Flamengo aparece na liderança com 50 pontos e tem a probabilidade de título em 49,7% de chances. Logo atrás aparece o Palmeiras com 33,8% de chances de conquistar o título. O Alviverde ocupa a segunda posição na tabela, com 46 pontos somados até o momento e um jogo a menos do que o Flamengo. Na terceira colocação aparece o Cruzeiro, dono de 11,2% de chances de conquistar o Brasileiro. O Mirassol, Bahia, Botafogo, São Paulo, Fluminense, Red Bull Bragantino, Atlético Mineiro, Corinthians e Ceará vêm logo em seguida, mas com probabilidades irrisórias. Juntos, todos esses clubes somam menos de 6% de chances de levantar a taça. Maravilha! Se você está curtindo esse nosso programa, então não esquece, manda brasa agora no like para fortalecer o canal. E se você ainda não é inscrito, bora lá, me dá esse prazer, me dá essa alegria. Aperta o botão inscrever-se, aperta o sininho ali e compartilhe o programa com parentes e amigos flamenguistas. E agora tem um novo botão aí, né? O hype. Quando você dá o seu like, aparece para você hypar o vídeo. Aperta ele, é de graça e você ainda vai me ajudar demais a crescer o canal. Valeu, muito obrigado! O Conselho Deliberativo do Flamengo vai se reunir na próxima quarta-feira, dia 17, para uma importante deliberação onde vai ser apresentado um estudo de viabilidade econômica referente à construção do novo estádio do clube, na zona portuária do Rio de Janeiro. A pesquisa é uma encomenda da gestão BAP e realizada pela Fundação Getúlio Vargas, a FGV, Universidade aqui do Rio de Janeiro. Além da apresentação do estudo, a reunião dos conselheiros vai discutir a capacidade de gerar recursos próprios, o custo do dinheiro e possíveis parcerias. Portanto, é possível afirmar que o clube considera o naming rights para a futura arena. Após os primeiros dados do novo estudo de viabilidade, o presidente Luiz Eduardo Batista garantiu que as previsões do seu antecessor Landim são bem mais elevadas. Portanto, a obra, que foi estimada em 1,9 bilhão de reais, pode chegar aos 3 bilhões de reais tranquilamente para um estádio com capacidade de 77.923 espectadores. O Flamengo vem investindo muito bem na sua categoria de base e não é à toa que o Sub-20 foi campeão mundial por 2 vezes consecutivas. Numa delas, inclusive, venceu o Barcelona da Espanha nos pênaltis. A base está fazendo a diferença também financeiramente, porque muitos jogadores foram vendidos por milhões. E até por isso, vários clubes europeus estão de olho nos jogadores jovens do Flamengo. E é nesse contexto aí que o Real Madrid está observando o atacante Rian Roberto, de 17 anos, que é considerado uma das grandes joias da base do Flamengo atualmente. Como o Globo Esporte informou, o garoto tem 21 gols em 39 partidas. Além do Real Madrid, o Barcelona e o Ajax da Holanda também já buscaram informações sobre o garoto.
O Flamengo blinda o jogador, mas sabe que dificilmente vai conseguir ficar com ele por muito tempo, caso ele siga evoluindo, porque a sua qualidade técnica em campo impressiona. Ele é extremamente habilidoso, rápido e com um poder muito bom de finalização. No futebol brasileiro, o Atlético Paranaense tentou a sua contratação novamente, mas o Flamengo não quis nem ouvir falar nisso. Vale destacar que o Mengão tem 50% dos direitos econômicos do Rian Roberto e ainda existe uma opção de comprar mais 20%. Ele era do próprio Atlético Paranaense e a opção de comprar mais 20% gira em torno de 1,5 milhão de reais. E a diretoria do clube deve mesmo buscar adquirir esse percentual do jogador ainda nesse ano. Antes de terminar esse nosso programa, eu quero mandar os parabéns aqui para a cidade de Ponta Grossa, no Paraná, que hoje está fazendo 202 anos, a pedido do meu amigo Maurício Andrade. Parabéns, Ponta Grossa! Tamo juntos! Bom, por enquanto foi isso. Eu espero que você tenha gostado do nosso programa. Muito obrigado de coração por você ter ficado comigo até aqui. Não esqueça de deixar aquele like maneiro. Um grande abraço para você e bora ser feliz. Pra cima deles, Mengão!